Bom dia, meus amados, graça e paz. Estamos começando mais uma semana que o Senhor nos deu, primeiro domingo do mês, e cremos que o nosso Deus vai nos abençoar, pois Ele está no controle sim das nossas vidas. Estamos meditando nesses últimos dias no Salmo 23 e eu gostaria de ler com os amados os versículos anteriores, ou seja, os 4 primeiros versículos do Salmo 23, pois hoje nós vamos meditar no verso 5 do Salmo 23. Mas vamos ler aqui os 4 anteriores para recapitularmos, que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me para as águas tranquilas. Renova a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me tranquiliza, ou me tranquilizam. E hoje o verso 5. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Glórias a Deus. Esse salmo, logicamente, foi escrito há mais ou menos 3.000 anos atrás, escrito pelo rei Davi, que antes de ser rei foi um pastor de ovelhas. E quando ele fala aqui, preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, logicamente que Davi ele estava falando do seu contexto de guerra, do seu contexto bélico, pois entre o espaço de tempo dele ser pastor e rei, ele foi soldado, né, até comandante do exército do reinado, do reino de Israel, certo? Então, Davi ele sabia muito bem dessas questões de luta, de guerra, e ele tinha inimigos. Nós entendemos que ele falava diretamente a respeito dessa situação. Mas nós, como cristãos hoje, 3.000 anos depois, podemos sim fazer uma aplicação. Qual, pastor? Nós todos temos um inimigo em comum: a morte, o pecado. E o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso grande comandante, o nosso Deus, o nosso Senhor, ele venceu a morte quando morreu e ressuscitou lá na cruz do Calvário. E ele nos prometeu um novo céu e uma nova terra. Nós estaremos diante do Senhor um dia, o glorificando para sempre. A morte, o pecado já não existirão mais. Então nós podemos aplicar que para as nossas vidas que o nosso Deus de fato ele prepara uma recompensa para todos nós diante do inimigo da morte, diante da maldade, pois ela já não vai existir mais, nem a morte, nem o pecado, e estaremos para sempre na presença de Deus, o adorando. E podemos ter essa esperança. Aqui, o Davi usa uma outra linguagem na parte B do verso 5, quando ele diz: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Davi está usando aqui, provavelmente uma linguagem, como alguns estudiosos afirmam, de ser tratado com honra, um hóspede que é tratado com honra por aquele que o recebe. O nosso Deus, ele nos trata assim com honra. É interessante que essa questão de ungir de uma forma aplicada e simbólica tem uma ligação direta com a unção que nós temos, com o Espírito Santo. Nós,
que um dia recebemos o Senhor Jesus Cristo, recebemos o seu Espírito. Quer maior honra do que essa? Da pessoa do próprio Deus vir morar em nós, miseráveis pecadores? Mas quando o Senhor Jesus Cristo, ele vence a morte, ele morre e ele ressuscita e sobe para o céu e envia o seu Espírito Santo para todos aqueles que um dia o receberam em seu coração, é uma prova de que a morte já não tem mais poder sobre as nossas vidas. É uma prova, sim, e até uma amostra grátis, uma experiência prévia do que vamos experimentar para sempre lá no céu, diante do Senhor, quando o inimigo da morte, o inimigo do pecado já não existirão mais. E hoje já podemos desfrutar na companhia perpétua e plena do Espírito Santo de Deus em nossas vidas um pouco daquilo que será o novo céu e a nova terra. Que eu e você tenhamos um dia abençoado na presença e dependência do Senhor, e que essa semana seja mais abençoada ainda, pois o nosso inimigo, a morte, já foi vencida e o Senhor nos deu do seu Espírito. Forte abraço, que Deus nos abençoe.